O que está para cima de si? Está o céu. O que há no céu? Veja, imagine, sinta a presença de tudo que está sobre o seu corpo. Sinta o contato de tudo que está para cima. Veja na sua mente, sinta na sua pele. E o que está para baixo de si? Está a terra. E o que há na terra? Veja, imagine, sinta a presença de tudo que está sob o seu corpo. Sinta o contato dos pés com a terra. Sinta o contato do seu interior com a energia do interior da terra. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu espero que você tenha gostado da introdução desse nosso vídeo. O tema de hoje, ele é um tema extremamente peculiar, porque ele faz parte de uma área da radiestesia, que é uma área altamente especializada. E ela é uma área onde o radiestesista de alta performance tem a fluência necessária para esta prática. É a radiestesia cabalística ou radiestesia da verdade. Bom, como você viu no tema, você viu Yin invertido, componente vertical do campo vital. O que significa exatamente isso? Primeira coisa que eu gostaria de comentar com você é como é que essa conversa começou? Onde foi que tudo teve o seu início? Quem escreveu essa obra, o pessoal que me acompanha através dos meus vídeos de radiestesia, sabe que eu gosto de mostrar literatura, gosto de procurar mostrar as fontes primárias, e esta obra aqui de Jean-Gaston Bardet, Mística e Magia, é a obra que deu origem à reflexão sobre o tema da radiestesia cabalística. De qualquer forma, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso e a técnica, eu deixei aqui o link para que você tenha o acesso a essa aula. É uma aula especificamente destinada à turma que participa do curso de radiestesia avançada, de radiestesia de alta performance, mas eu tenho certeza que com um pouquinho de tranquilidade, a aula é um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que você que tem curiosidade sobre o tema vai encontrar todas as respostas nesta aula. O motivo de eu estar falando sobre esse tema hoje é devido a algumas confusões que apareceram por aí. Bom, então eu já te falei do livro Mística e Magia. O Jean-Gaston Bardet tinha um seu grande amigo que eu, na verdade, considero o autor deste livro aqui, não uma pessoa que exista, mas um alter ego do Jean-Gaston Bardet, que o nome dele é Jean de La Foix, que escreveu um livro intitulado Ondas de Vida, Ondas de Morte. E especificamente este autor aqui, o Jacques Lamaia, que escreveu Medicina da Habitação, que foi o responsável por dar o nome de radiestesia cabalística. Por que o nome? Eu explico lá no vídeo detalhadamente, mas o nome radiestesia cabalística dada por Jacques Lamaia foi uma expressão equivocada, tendo em vista que todos os pêndulos utilizados nesta prática apresentam as suas inscrições em hebraico. Eu estou mostrando 3 aqui, eu repito, na descrição do vídeo aqui em cima, é só arrastar o mouse aqui que você vai encontrar o link para esta aula. São pêndulos cilíndricos que eles estão encamisados com uma frase, e esta frase ela é algo afirmativo para que você, ao interpretar aquela frase, ao estar em contato com a vibração daquela palavra, o pêndulo oscila exclusivamente para a direita, certo? Então essa basicamente é o resumo operativo da prática radiestésica utilizando estes pêndulos, ok? Muito bem. Então, qual é o começo da prática quando você utiliza a prática da radiestesia cabalística, ou mais especificamente chamada radiestesia da verdade? Como é que a maioria dos radiestesistas começam? Eu particularmente começo assim. A gente utiliza um pêndulo que tem esta letrinha aqui, o Shin. Esta letrinha aqui é uma letrinha que, parece que ela tem três chamas voltadas para cima,
3 desenhos indicando uma chama voltada para cima. E a ideia deste pêndulo nos diz o seguinte: toda vez que este pêndulo oscila, ou seja, toda vez que este pêndulo gira para a direita, sempre para a direita, significa que existe uma ação corretiva da componente vertical do campo vital. O que é a componente vertical do campo vital? Por isso que eu fiz aquela primeira introdução do nosso vídeo com praticantes de artes marciais, especificamente de Tai Chi Chuan, né? Ou, na verdade, aquele é um exercício de Qigong. Muito bem. A componente vertical do campo vital nos diz o seguinte: para que a gente exista, para que exista a manifestação da vida, é necessário que haja uma componente que te puxe para a terra, assim como existe uma componente que te puxe para o céu. Na medida que essas duas forças compensadas estão em equilíbrio, existe a sustentação da vida, ok? Por que existe tanta confusão com relação a esse tema? Por quê? Os dois autores que escreveram sobre isso, Jean de La Foy e Jean-Gaston Bardet, tá? Em que pese a dúvida com relação à personalidade, a personificação do Jean de La Foy, não vem ao caso agora, tá? O que aconteceu? Os dois escreveram e todos os que vieram depois simplesmente copiaram as frases contidas nestas obras e as colocaram em sua obra sem fazer uma interpretação, sem fazer uma reflexão sobre isso, tá certo? E eu tenho procurado na prática e no ensino e prática, prática e ensino, dizer para as pessoas o que isso significa. Quais são as implicações com relação ao equilíbrio e ao desequilíbrio dessas forças compensadas dentro da condição existencial, né, de um indivíduo, ou mesmo dentro da condição de sustentação da vida nas habitações e nas organizações. Porque isso reflete positiva ou negativamente, dependendo do tipo de compensação ou descompensação, respectivamente, existente na condição sistêmica funcional de um indivíduo ou na condição operativa de uma residência, de uma moradia e mesmo de uma organização. Tá certo? Então, quando há essa descompensação, por alguma razão, as coisas estão acontecendo de maneira diferente da normalidade. Então eu quero dizer para você exatamente o seguinte: quando você utiliza este pêndulo, aqui, que é o indicativo da presença do desequilíbrio das forças compensadas, vou repetir, a utilização deste pêndulo, o uso deste pêndulo, tá? Ele aparece quando há a descompensação, o sistema está descompensado e ele está indo para o equilíbrio. Atenção! Quando eu lanço este pêndulo e ele gira positivamente sobre uma pessoa ou dentro de um ambiente, significa que o equilíbrio das forças compensadas estão indo para a harmonia. Quando eu utilizo este pêndulo de cabeça para baixo, tá? Eu vou sempre deixar um desenho aqui, ó, o desenho aqui para que você vá atentando para esta ideia de prática radiestésica. Então, quando este pêndulo gira no sentido horário e ele está de cabeça para baixo, significa que o sistema está ativo para produzir uma descompensação. Ficou claro para você? Quando ele está voltado para cima, significa que o
o sistema está indo para o equilíbrio. Quando ele oscila de cabeça para baixo, significa que o sistema está ativo para produzir uma descompensação, produzir uma doença, um desequilíbrio, uma desarmonia. Ele está indo para a situação caótica. Se você não vai encontrar isso escrito nas obras. Por quê? Porque ninguém lê. As pessoas simplesmente copiam e colam aquilo que está escrito, tanto numa quanto no outro. Isso aqui você precisa ler, com carinho. A turma fala, pô, mas leio. Tá tudo bagaçado, tá tudo escrito, tá tudo pintado. E tem também, desculpe a minha incisão com relação a isso, tá? É que práticas radiestésicas de alta performance só pode ser praticada por quem está estudando, quem está afim no negócio, tá? Afiado na sua prática cotidiana. Você não pode achar nada em radiestesia. Você tem que ter certeza do que está fazendo. Eu vou repetir, em radiestesia você não pode achar as coisas. Ah, e agora eu tive uma intuição, agora eu recebi uma iluminação. Agora... Não! Não! A prática exige de você um alto grau de expertise, sobretudo um alto grau de conhecimento sobre aquilo que você está investigando. Então, na medida que você lança o pêndulo de cabeça para baixo e ele oscilou para a direita, significa que existe um processo ativo que pode ser de ordem física, de ordem psíquica, de ordem espiritual. Aí depois dá um cliquezinho aqui na aula sobre radiestesia cabalística, eu explico isso detalhadamente. As ações pode ser uma ação física, pode ser uma ação psíquica, alguém pensando para que as coisas deem errado, ou até a ingerência de alguma forma espiritual, né, que possa eventualmente estar produzindo essa ação desequilibradora. Sei lá, um processo obsessivo, uma possessão, uma dominação, seja como for, tá? Dependendo do nível, a avaliação é feita de forma muito precisa utilizando esta técnica. Tá, Flávio, mas por que você está contando isso agora, se isso aí faz parte do curso e tudo? É porque nós estávamos discutindo a peculiaridade desse processo. Sabe por quê? Eu recebo um questionamento de um aluno que estava dizendo para mim, Flávio, olha só, eu estava fazendo uma investigação psicoespiritual, utilizando a radiestesia cabalística e tive uma surpresa muito interessante. O pêndulo oscilou de forma positiva, tá? E eu julguei que podia ter um processo de descompensação. E fui verificar os outros níveis. Se tinha algum processo psíquico, se tinha algum processo físico, se tinha algum processo espiritual, se tinha algum caso de magia, se tinha alguma coisa de necromancia, alguma coisa dessa natureza. E não tinha absolutamente nada, tá? Mas o sistema estava indicando que havia uma descompensação, um desequilíbrio das forças compensadas. O que pode ser isso? Aí eu falei, bom, pode ser o que eu estou explicando para vocês aqui até agora, tá? Então eu vou te dar alguns exemplos aqui bastante interessantes. E aí depois eu vou mostrar uma animação que eu fiz aqui para você, que eu acho que vai ficar super legal de você entender, tá certo? Então vamos lá. Vou te dar alguns exemplos que funcionam de forma específica para que você entenda. Vamos imaginar uma pessoa que é uma pessoa saudável. Ela tá motivada por bons pensamentos, ela está motivada pelo seu trabalho que ela gosta de fazer, ela está sendo justamente recompensada monetariamente, está sendo recompensada dentro do seu processo de evolução, da sua alta performance no trabalho que faz. Então ela está super legal, super bacana. As suas relações interpessoais e afetivas também está tudo ok. E tem uma prática cotidiana de meditação e oração
colocando seus padrões vibracionais psicoespirituais em alta. Só que essa pessoa vai fazer uma viagem e por conta do local aonde ela vai, é preciso que ela tome algumas vacinas. Eu não vou fazer aqui juízo de valor se deve ou não deve tomar vacina, tá certo? Se vocês quiserem saber minha opinião, ela está em outro vídeo. Ela vai ter que tomar essa vacina, tá bom? Mas ela está uma pessoa saudável, para que ela vá fazer essa viagem, ela precisa tomar uma vacina. Muito bem. Então ela vai lá no posto de saúde, tá? E a minha enfermeira vai lá e aplica a vacina nessa pessoa. O que é que acontece quando você recebe uma vacina? Uma vacina, ela tem envelopado, empacotado um vírus. O vírus nada mais é do que um empacotamento de informação fragmentada de um determinado tipo de patologia. Sei lá, febre amarela, ok? Então tomou lá a vacina contra a febre amarela, o que é que o organismo começa a fazer? Ele se desequilibra naquele momento. Ao se desequilibrar, todo o sistema começa a reagir no sentido de provocar o equilíbrio das forças compensadas. Se ele tivesse muito mal e tomasse uma vacina como ele poderia ter um agravamento desse caso e até chegar a contrair a doença. Não vou entrar nesse juízo técnico agora, ok? Mas como ele é uma pessoa saudável, esse eventual desequilíbrio, que é a reação positiva à doença, mas existe um fator interativo capaz de produzir uma perturbação, mas daqui a pouco todo o seu sistema imunológico vai produzindo ação reequilibradora e ele entra para o seu estado de imunidade. Tá certo? Muito bem. Vou te dar um outro exemplo bastante comum, né? Você está bem de saúde, está legal, tranquilo, mas de repente você acaba saindo numa noite um pouquinho mais fria, pega uma chuva e acaba contraindo um resfriado e aí daquilo evolui para uma gripe. E o que acontece? O teu corpo se debilita. Se você for lançar o pêndulo sobre o indivíduo, ele vai apresentar esse desequilíbrio das forças compensadas. Entretanto, ele está produzindo uma ação reequilibradora. O organismo está reagindo para que ele não vá para o céu, para que ele não morra ou para que ele se deteriore na terra. Está clara essa ideia de céu e terra? Muito bem. Então, e os exemplos são inúmeros. Por exemplo, dentro de uma organização pode apresentar ações perturbadoras. De repente o pessoal tem questões ligadas a estratégias de marketing, estratégias de venda, relação com problemas ligados a fornecimento, ligadas, por exemplo, a fornecedores, linha de montagem, matéria-prima, armazenamento. Então, essas situações perturbadoras dentro de uma empresa, fluxo de caixa e tudo mais, pode estar produzindo. Se isso já perdura há muito tempo, tá? E a empresa pode estar indo à falência, tá? Significa que ao entrar com esta vibração invertida, significa que ela vai girar sempre para o lado direito, mas com o símbolo invertido, nos dando conta de que as forças compensadas foram rompidas e aí não tem mais o que fazer, tá certo? Ou tem que fazer. Podemos trabalhar no sentido de produzir a reabilitação da empresa? Sim, claro. Chama o contador, chama o economista, vamos fazer uma reunião com o pessoal da empresa, vamos fazer uma reunião com os funcionários, vamos chamar todos para um outro nível de consciência. Tá? A empresa estava se deteriorando, estava se afundando para a terra. O novo nível de consciência traz a componente celestial, a componente consciencial. Tá? E o que começa a acontecer agora?
O desequilíbrio das forças compensadas passa agora a ter um reordenamento. Depois de um tempo, aquilo que era uma situação caótica, uma patologia organizacional que poderia levar a empresa à falência, passa agora a ser um processo de reestruturação, de saúde, de bem-estar. Na medida que a empresa se equilibra, vai acontecer uma coisa super legal. Na medida que a empresa se equilibra, o pêndulo para de funcionar, denotando que o equilíbrio das forças compensadas se estabeleceu. Tá certo? Eu fiz uma brincadeirinha aqui, fiz uma animação para a gente fechar com chave de ouro esta explicação, tá certo? Que é a seguinte, eu queria que você me acompanhasse, pô, eu fiz até uma animaçãozinha aqui. Imagina que você começa a construir um negócio, está construindo a sua vida, está criando algo que você quer que aquilo floresça e dê bons frutos e se enraize. Nada mais emblemático que uma plantinha. Tá? Essa plantinha, você vai regando essa plantinha, você vai nutrindo, colocando os seus nutrientes, dando insolação, colocando luz, ela começa a crescer. Ela vai crescendo, vai criando raízes e tudo mais. E aí, eu tenho certeza que você já fez essa brincadeira com um pezinho de feijão ou com um pezinho de milho enfiadinho num potinho com algodãozinho. Mas, se você não fez, faça. Vai chegar um momento que nós vamos fazer a gente pode fazer a seguinte brincadeira. Ou vai chegar um momento onde há um redirecionamento na sua vida, onde há um redirecionamento na sua empresa, onde há uma alteração nas condições, pode ser provocada ou pode ser pelas circunstâncias que a vida pode estar oferecendo para você ou para a sua empresa. É como se eu tivesse agora colocado um calço embaixo do vaso e a plantinha agora ficou cambada pro lado aqui, tá certo? Então, o que acontece depois de um determinado... O que acontece nesse momento diante da explicação que eu te dei? A hora que eu tiro a plantinha do seu equilíbrio, eu provoco um desequilíbrio das forças compensadas. Uma planta não cresce para o lado, a planta cresce sempre para cima e para baixo. Para cima procurando o céu, para baixo procurando a terra. Para cima dando flores e frutos e para baixo fazendo o enraizamento. Isso é conosco, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com a sua família, acontece com a sua empresa, tá bom? No momento que há o desequilíbrio, no momento que há essa alteração, se apresenta, se manifesta o desequilíbrio das forças compensadas. E aí começa a grande luta interna dentro do sistema para produzir o equilíbrio. Depois de um tempo, mesmo o vasinho estando torto, o que acontece com a plantinha? Ela começa a seguir o seu rumo para cima, que foi para isso que ela foi essa a proposta. Enquanto a plantinha estiver cambada para o lado, nós vamos ter sempre a figura do Shin girando positivamente. O equilíbrio das forças compensadas foi perturbado. Então ele começa a oscilar positivamente. Na medida que a plantinha vai voltando para a sua posição vertical, o Shin deixa de oscilar. Tá certo? Então, tá clara essa ideia? Ficou bacana? Repito, se você quiser dar uma passadinha aqui, dá uma clicada aqui na exclamaçãozinha aqui, para que você assista a aula completa de radiestesia cabalística com todas as incursões. Mas eu acho que isso que eu estou te explicando agora aqui, pô, não tá no livro, cara. Quer dizer, tá no livro, tá aqui, tá na página 46. Na página 46
tem a explicação, inclusive tem aqui o desenho do vasinho cambado para o lado, mas na página 46 tem o pulo do gato disso que eu estou te falando. Só que não adianta copiar o que está escrito aqui se você não entender o que está escrito. Tá? Então exige um pouquinho de exercício intelectual nesse momento para fazer. Não quero ser indelicado não, mas para você que quer praticar radiestesia de alta performance, é importante que você tenha conhecimentos um pouquinho a mais. É por isso que eu me preocupo muito quando ofereço o curso de radiestesia. Que seja o curso de radiestesia de alta performance, não um curso de radiestesia, um esoterismo de varejo qualquer. Vou dar a você elementos consistentes para que você consiga entender, pesquisar, ler, acrescentar leituras e acrescentar conteúdo técnico no seu trabalho. Tá legal? Eu espero que eu tenha te dado as explicações necessárias. Eu espero que você se sinta motivado a compreender um pouco mais sobre este tema. Isso não é assunto para amador, pode ter certeza que não. Tá? A radiestesia cabalística é uma radiestesia que demanda um pouquinho mais de severidade no manejo com a prática. Tá legal? Eu desejo a você tudo de bom, que as forças compensadas que te leve para o céu e a força compensada que te leve para a terra estejam permanentemente em equilíbrio em sua vida. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!